escutar. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. E disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados. Amados e amadas, bom, as crianças não vêm de manhã porque estão tudo com frio, né? Parabéns pelos 18 anos de matrimônio, né, Tânia? Enfim, estamos juntos nesta manhã e ao escutar a palavra que é próprio desta casa, a casa da palavra, e a cada encontro nosso com a palavra que não é letra, é viva, a palavra é uma pessoa, a palavra é o verbo, a palavra é a grande comunicação de amor do Pai para nós. E sempre com o propósito de nos orientar, edificar, de nos motivar. A palavra vem ao nosso encontro para que também nós sejamos casa, morada. Porque, como diz o Evangelho de hoje, aquele que me ama guarda a minha palavra. E guardar não é colocar na gaveta, não é colocar no arquivo, não é mandar para a memória, né? Os HDs. Não. Aqui a memória é viva. É viva porque é memória de guardar na vida, na prática, no dia a dia. Não é para guardar na cabeça, é para guardar no coração. Porque aquilo que o coração ama, não esquece mais. Assim diz a poetisa Adélia Prado, né? O que a gente ama fica eterno na gente. E como é fácil entender, né, vocês namorados? Qualquer palavrinha do outro já cuida, já guarda tudinho. É assim.
Por isso que Jesus não tem dúvida que a experiência do amor é que faz de nós guardiões da palavra. Quem me ama guardará a minha palavra, cuidará, zelará, estará sempre atento a tudo aquilo que o amado falou. É assim quando a gente era apaixonado, vocês lembram? E os que ainda são até hoje, né? Graças a Deus. Quando a gente está apaixonado pelo outro, qualquer palavrinha é importante. Não é assim, Lúcia? Então, hoje o Senhor nos convida a essa intimidade de olhar para nós e dizer, como no domingo passado, se vos ameis uns aos outros, serão conhecidos como os meus discípulos. Guardar a palavra tem que ser marcado pela experiência de amar, sem medida. Então nós ouvimos nesse 6º domingo do tempo da Páscoa, encerrando essa caminhada de 6 semanas, a cada semana nós ouvimos os relatos da aparição do Mestre ressuscitado, para suscitar fé, para animar os discípulos, para nos ajudar a tirar qualquer dúvida, qualquer receio, qualquer inquietação no coração. Os propósitos de cada um desses domingos foram assim, e hoje não é diferente. Já nos preparamos para a sua partida, os próximos 2 domingos, né? O domingo da Ascensão, domingo que vem, Dia Mundial das Comunicações e Dia das Mães, dia da nossa festa, tudo no domingo que vem, dia 8. Vai perder para ver. É o domingo da Ascensão, quando ele se despede da comunidade, dos discípulos. E o outro domingo já é o Pentecostes, né? Então, estamos assim, já no finalzinho desse tempo da Páscoa. Hoje, assim como o pai e a mãe, como alguém que já está se preparando para mudança, para mudar de cidade, para sair de um lugar para outro, quando está se preparando para sair desse mundo, a gente precisa, alguns precisam deixar algumas recomendações, não é assim? Eu já fiz o meu testamento, isso é o testamento, viu, Annelise? Já. Para quem que vai ficar a minha botina, para quem que vai ficar o meu piniquinho amarelo, para quem que vai ficar, cada coisa da gente, porque senão depois dá uma briga, uma confusão lascada. É bom sempre já deixar tudo marcadinho, E eu já fiz meu testamento bem antes, não é porque eu estou morrendo, não. Eu vou durar uns 500 anos. Mas a gente já tem que deixar tudo encaminhado. Né, Zé? Como é que é? Eu não tenho nada. Tem sim. Tem. Todos nós temos alguma coisinha, uma colher de estimação, alguma coisa que você guardou. Para quem é que vai ficar aquilo que você tem guardado? Pensa aí para você ver. Tem que deixar marcado. Porque senão depois eu já vi até morte. Depois que morre, aí não tem jeito. Então, nada melhor do que deixar tudo já definido. Então, Jesus está partindo e quer deixar as últimas recomendações para os seus. É nesse contexto que a gente tem que entender o Evangelho. Seus últimos desejos. Alguém que orienta e diz, olha, para que vocês façam memória da minha presença, vocês precisam agir assim, assim, assim. Está escrito. E qual a primeira recomendação? Guardar a palavra. Guardar a palavra significa esforçar-se cada dia para viver essa palavra. E ele já disse no domingo passado, um primeiro mandamento que ele deixou e mais forte é o amor. Como é que nós temos amado? Como é que nós temos tratado as pessoas que convivem, que moram conosco, que trabalham na mesma, no mesmo setor de trabalho, na mesma empresa? Como é que nós lidamos e administramos os nossos recursos? Aquilo que nós vamos
conseguindo pelo esforço do trabalho. Hoje, Dia dos Trabalhadores, não podemos esquecer que esse país foi construído, né, à custa de tanto esforço e sacrifício de tanta gente. No começo, de tantos escravos, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. O último país. Não podemos esquecer a memória. A memória é mestra para nós. Por isso que essa semana fui em São Paulo para fazer curso de memória. Eu já estou perdendo a minha. E quando a gente perde a memória, aí estamos perdidos. Não pode. É a memória que vai ajudando a gente a não se perder, porque já passou por algumas encruzilhadas lá atrás. Então já tem experiência. Não pode esquecer. Memória daquilo que a gente está vendo aí acontecer nas esferas políticas. Porque o nosso povo brasileiro parece que tem a memória curta. É bem capaz, se aquele barbudo candidatar de novo, ele é eleito. Esse Lula da Silva. Duvida? Nós temos a memória tão curta, tão pequena, tão reduzida. E é importante, quando Jesus lembra que ao guardar a palavra, nós também seremos morada de Deus. Não é qualquer coisa não. Porque ele diz no texto de hoje: e eu e o Pai viremos e nele faremos morada. Nele quem? Em você, em mim, em nós. Morada de Deus. Para poder continuar fazendo aquilo que ele quis, desejou, esperou e espera de nós sempre. Não viver na bonança, não. Mas viver cuidando daquilo que é responsabilidade de cada um de nós e que nos coube, que nos cabe sempre quando Ele nos batizou, quando Ele nos congregou e nos uniu, como todas as vezes que nós reunimos aqui. Somos responsáveis pelas ações de Jesus hoje. Os apóstolos já morreram. Os primeiros já morreram. Quem são os apóstolos de hoje? Fala eu. Bate aqui no peito assim, fala. Eu. Eu não escutei. Como que é? Euzinho mesmo. Pode bater. Eu. Não pode negligenciar isso. Cada um de nós. E como é que nós estamos sendo esses apóstolos dos dias de hoje? Como é que nós estamos honrando essa memória? Que antigamente, quando falecia alguém, e o pai ou a mãe deixava a herança para a gente, Bruninha? Como é que a gente honra a memória daquele que já foi? Porque ele já foi, não tem mais como voltar aqui para fazer. Ele vive em nós. Era o tema da Páscoa desse ano para nós. O ressuscitado vive em nós. A luz dele tem que brilhar em nós. A palavra dele tem que ser anunciada por nós. Percebe? Senão, do contrário, qual é a nossa missão mesmo, como cristãos católicos? O que nós estamos levando, transmitindo, falando aos outros? De quem, do que, para quê? E como nós não damos conta disso sozinho, o próprio Jesus já providenciou o Espírito Santo Paráclito. Olha lá, já está no texto de hoje. Eu enviarei o Espírito, o Paráclito, o defensor, o advogado, aquele que vai acompanhar vocês em tudo. Então nós não estamos sozinhos. Ele parte, mas deixa-nos o seu Espírito. E olha que bonito que o texto diz: e ele vos ensinará todas as coisas. E ajudará vocês a recordarem tudo aquilo que eu vos ensinei. Pronto. Então, não precisa gastar seu HD. A memória já será ajudada pelo Espírito. E quantas vezes a gente já ativou a memória por meio do Espírito? Dona Isabel? A gente quer ativar pela gente mesmo. Não precisa não. Na hora que esqueceu, na hora que tem dificuldade, diz: Espírito Santo, vem aqui, socorre.
A carta aos Romanos, no capítulo 8, diz: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Mas a gente não pede, a gente não, né? Parece que não precisa de ajuda. Né? Ficamos no nosso mundo fechado, egoisticamente, e não pedimos. Ah, padre, eu tenho pedido, mas será que você tem pedido certo? Né? Não para o Espírito fazer no seu lugar, mas para o Espírito agir em você. Né? Não para a gente fazer outra coisa que não seja aquilo que o Pai quer. Porque o Espírito vem ensinar a gente a seguir os passos do Mestre, né, do Filho, de Jesus, mas é o Espírito que vem também renovar todas as coisas. Renovar essa igreja que já está caduca e cheia de estruturas velhas, que está fedorenta, que não sei o quê, e que o Papa Francisco tem tanto ajudado a colocar ares novos nessa igreja católica. Misericórdia. Nem posso falar muito aqui, senão vocês caem duro. Tanto de coisa que precisa mudar nessa igreja católica. Cada dia. Nós não estamos parados no tempo. Há necessidade de se atualizar e colocar sempre mais e mais a força desse Espírito que inflama essa igreja a ser uma igreja sempre viva, atuante. E é através de nós. Não vai vir um salvador da pátria, um não sei quem, que vai resolver os problemas para nós. Não, somos nós mesmos. E o Espírito vem para ajudar a gente a viver a graça da comunhão. Termino o Evangelho de hoje dizendo exatamente isso. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Porque aqueles que me seguem deverão estar vivendo em sintonia, em comunhão, em harmonia. Não pode haver divisões entre nós, porque toda divisão é do diabo e é um contra-testemunho para todos nós. Aonde tem divisão não tem Deus. Tenha certeza disso. Onde tem divisão não tem Deus. Então, a frase última do Evangelho corrobora com tudo o que ele já disse antes. Nós somos testemunhas e chamados a viver nessa orientação e guia do Espírito, que a primeira leitura, orientados pela graça desse mesmo Espírito, eles vão realizar o primeiro concílio, né? O primeiro concílio de Jerusalém, no capítulo 15 do livro dos Atos, é prova de que o agir do Espírito vai encontrando caminhos e soluções para as diversas dificuldades que a comunidade vai enfrentando. Enfrentou lá e enfrenta hoje. A diversidade de opiniões, de carisma, de dons. Como é que a gente vai estar em comum acordo com o número de opiniões que cada um de nós temos? Imagina para ver. Não tem como. Se não for pela graça do Espírito, a gente não consegue. Né? Porque é o Espírito que vai costurando todas as coisas. E apesar das nossas diferenças, das nossas posições, dos nossos sentimentos diferentes, o Espírito vai, né, ajudando a encontrar um caminho. Que é o texto da primeira leitura de hoje, né? A carta de recomendação do resultado do concílio deles. Porque a divergência que havia entre Pedro e Paulo, ou as duas missões, a igreja estava começando. Uma estava em Jerusalém, que era uma frente de trabalho, e a outra estava em Antioquia. Uma coordenada por Pedro, o primeiro Papa, e a outra frente coordenada pelo Paulo, que era o apóstolo dos pagãos. Estava em Antioquia, que era uma região de pagãos. E aí entrou a dificuldade. Deixa eu falar qual que era a dificuldade, senão você fica tudo assim, porque você já devia saber. Primeira dificuldade da igreja. Quais seriam as exigências para aqueles que, convertidos do judaísmo para o cristianismo, deveriam obedecer? Quais seriam as exigências?
E para o Pedro, eles tinham que todos cumprirem as normas judaicas. Os pagãos, que nem eram os fenícios, outros povos que não eram judeus, tinham que passar pelos costumes judaicos, circuncidar os meninos, para depois eles virarem cristãos. Aí imagina a dificuldade, a burocracia que a gente diz hoje. E ainda na Igreja Católica ainda tem tanta burocracia. Não foi resolvido tudo lá, não. E olha que de lá para cá já foram muitos concílios, hein? Aquele lá era o primeiro. Mostrando que na igreja nem sempre foram tudo de acordo. Onde tem gente, tem confusão, tem discussão, tem briga. Onde tem gente, olha para ver. Eu já disse a vocês que eu brigo sozinho comigo mesmo. Por isso que eu não casei, porque se eu tivesse uma mulher, o pau ia quebrar todo dia. Porque de vez em quando a gente levanta com a pá virada, quebra o espelho, quebra tudo, porque eu fico... É assim. Onde tem dois, a confusão já está feita. Olha para ver na sua casa, se não é assim. 3 ou 4, então, nem se fala. E Deus já sabia disso. Por isso que nos deu o Espírito Santo, para ajudar a gente a encontrar, né, a unidade. A unidade na diversidade. O acordo onde não há desacordo, onde há desacordo. E aí, o pai sumiu hoje? Achar meios onde ninguém acha. O Espírito ajuda a gente a encontrar. Então, chega, já falei demais hoje. E outra coisa tem que ficar para a noite, né? Porque se falar tudo de manhã, aí tem gente que não vem de noite. Então, a experiência dessa manhã, desse domingo, o último da Páscoa, é fazermos uma oração muito simples, que é a jaculatória que nós rezamos muitas e muitas vezes. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos um pouquinho. Nós rezamos tantas vezes e não percebemos. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos a Ele, ao Pai, que nos faça filhos, que nos faça unidos, que nos faça dóceis à palavra. Mas tem uma jaculatória que nós repetimos e precisaríamos repetir todos os dias. Jesus manso e humilde de coração. Vamos repetir, igreja, faz mais forte. Jesus manso e humilde de coração. Coração capaz de amar, de perdoar. Um coração capaz de se dobrar para não romper com o outro. Um coração capaz de ir além das nossas particularidades, mas olhar o bem maior, o bem da comunidade, o bem da igreja. Não ficarmos nos perdendo em coisinhas de cada um, de cada outro. Não ficarmos nas nossas picuinhas, mas sermos capazes de honrar a memória do Mestre que parte e faz os seus últimos desejos. E eu não tenho dúvida que um grande desejo do coração de Jesus é que todos nós fôssemos um só pastor, um só rebanho. Porque toda divisão é um contra-testemunho. Toda. E mesmo que nós tenhamos opiniões diferentes ou divergentes, que nós possamos, cada manhã, cada dia, rogar a Deus pelas nossas pastorais e movimentos, pelo nosso clero, pelos nossos bispos, por toda a nossa igreja. É triste a gente ver ciúmes entre os padres, entre os bispos, entre os leigos, uma baboseira lascada, como se a gente estivesse concorrendo um com o outro e não nos colaborando na mesma missão de Jesus. Eu e você estamos no mesmo barco, apenas a minha missão é diferente da sua, mas é a mesma missão de levar Jesus ao coração das pessoas, de ajudar as pessoas a encontrar o caminho. Então eu não posso me entristecer porque você está tendo mais êxito do que eu. Não. Tenho que me alegrar. Que bom que você encontrou um jeito. Que bom que você tem mais comunicação e sabe melhor transmitir a palavra do que eu. Mas não. A gente fica
Então vamos pedir, feche os seus olhos e peça nessa graça do Senhor dessa manhã. Envia sobre nós o teu Espírito. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Peça com fé, igreja. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Como diz a palavra hoje, nós somos morada. E que você seja assim e assuma essa dignidade. Eu sou morada de Deus. Bata aí no seu peito e fala: eu sou morada de Deus. E nessa casa não tem lugar para divisão, para discórdia, murmuração, desconfiança, julgamento precipitado. Nessa casa tem amor, tem diálogo, tem comunhão, tem Espírito Santo.